Meus queridos irmãos, é com alegria que eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Dizer que é uma honra para mim estar aqui neste belíssimo projeto, a qual estaremos nesse momento, nesta EBD Online, dando continuidade à nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a qual estamos estudando neste segundo trimestre do ano de 2021, o tema geral Dons Espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O tema da nossa lição de hoje é a lição de número 6, que tem por título o Ministério de Apóstolo. O Ministério de Apóstolo. Nós estudamos nas lições anteriores acerca dos dons espirituais. Estivemos estudando sobre os dons de poder, os dons de elocução e os dons de revelação. E a partir desta lição e das próximas outras lições que virão, nós estaremos estudando os dons ministeriais. O texto áureo da nossa lição, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4 e no versículo 11, assim nos diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A verdade prática da nossa lição assim nos afirma: o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Nós temos como base a leitura bíblica em classe, que se encontra também na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o capítulo 4, dos versículos 7 ao 16, que está aí na sua revista. Então, como nós dizíamos, nós estaremos a partir desta lição estudando os dons ministeriais. Iremos iniciar a partir do dom ministerial de apóstolo. Então, na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, ele classifica os dons ministeriais, para detalharmos mais no versículo 11, em apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Nós vimos na primeira lição, que tinha por título "E deu dons aos homens", que o propósito dos dons ministeriais, a qual o Senhor Jesus concedeu à igreja, é promover o crescimento, a expansão do evangelho, fortalecer a igreja, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão, fazer com que o povo de Deus alcance maturidade e desenvolver o discipulado e a unidade da igreja. Se não vejamos a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o capítulo 4 e o versículo 11 em diante. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então vimos que o propósito dos dons ministeriais, a qual o Senhor concedeu à igreja, é de fato promover o crescimento da igreja, é um complemento à obra em que Cristo iniciou aqui nesta terra. Nós vamos ver que o exercício ministerial, e eu destaco aí o termo grego para ministerial, diaconia, para já nós começarmos a compreender que ser ministro do Senhor é ser servo. Exercer um ministério na casa do Senhor é servir, irmãos. Então está ligado, os dons ministeriais, está ligado à ideia de serviço. É um exercício para servir os irmãos na comunidade cristã. Então, de fato, para ser ministro, para ter os dons ministeriais, eu tenho que estar disposto para servir. Então, como nós já dissemos,
nós estaremos estudando o primeiro dom ministerial, que é apóstolo. Mas antes vamos compreender como nos propõe o primeiro tópico da nossa lição, que tem por título o colégio apostólico, e o subtópico, o primeiro termo apóstolo. Vamos ver o que significa o termo apóstolo. O que significa este termo tão usado nas Escrituras? Então, apóstolo origina-se da própria palavra grega apóstolo, ou seja, é uma transcrição para o português, que vem de um verbo grego que significa enviar, remeter. Logo, o apóstolo é aquele que é enviado, aquele que é um mensageiro que é enviado com uma missão. Oficialmente, foram aqueles homens que foram comissionados por Cristo para uma missão. O verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Ele é o apóstolo por excelência. Se Cristo foi enviado pelo Pai, logo podemos dizer que Cristo é apóstolo. Se não vejamos a carta anônima, a carta aos Hebreus, no seu capítulo 3, a qual nos diz: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ao chamar e convocar os seus discípulos, os 12, os apóstolos, Jesus vai dizer: assim como eu fui enviado pelo Pai, eu também vos envio. Cristo é a base, é o fundamento de todo o apostolado. No subtópico 2, nós temos o colégio apostólico. Mas o que seria o colégio apostólico? Nós iremos ver daqui a pouco que o colégio apostólico, ele continuou ou cessou? Então, entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convocados por ele a auxiliarem o seu ministério terreno. Então, logo os 12 discípulos de Jesus, que passaram pela faculdade de Jesus, o colégio de Jesus, eles ali se formaram e foram os apóstolos, com exceção de Judas, a qual se desviou do caminho, mas daqui a pouco nós trataremos mais sobre esse tema. Vamos ver apenas o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, e Simão Zelote, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelos caminhos das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos. Então nós vamos ver que o Senhor chamou a princípio 12 discípulos, a qual seriam os apóstolos, a qual constituíam a base ministerial para o desenvolvimento e expansão da igreja no mundo. Isso está registrado em Atos do capítulo 2 e no versículo 42, e podemos comprovar, porque assim diz o versículo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Logo, o colégio apostólico é formado por 12 homens, a qual o Senhor escolheu, homens de fato com defeitos, mas que passou pelo colégio de Cristo e ali recebeu o Espírito Santo, recebeu a justificação, a regeneração e a capacitação dada pelo Espírito Santo para continuar a obra de Cristo aqui na terra e para o crescimento e a expansão do Evangelho e fortalecimento da igreja do Senhor. Então, nós entendemos, irmãos, que para ser apóstolo, para fazer parte daquele grupo seleto de 12, haviam alguns requisitos. Por exemplo, eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor.
O Senhor, ele passava e convocava os seus discípulos. Repito, o Senhor não foi atrás de sacerdotes e sumos sacerdotes no meio dos religiosos judeus. O Senhor não foi no meio das autoridades romanas, mas ele foi buscar homens, muitas vezes marginalizados pela sociedade, mas homens que seriam transformados, regenerados e se tornariam homens, ícones e testemunhas do Senhor, mártires, por amor do Evangelho, que deixaria um legado grandioso e glorioso. Logo, o apóstolo, ele deveria ser chamado diretamente por Jesus. Diretamente por Jesus. É o que nós vemos em alguns textos do Evangelho. Por exemplo, o que nós já vimos em Mateus, no capítulo 10. Mas vemos também em Lucas, no capítulo 6, e no versículo 13, que assim nos diz: e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos, ou seja, enviados, mensageiros. Eles eram os escolhidos do Senhor para cumprir a grande comissão, o ide do Senhor, aqueles 12 homens, a qual recebeu esta gloriosa missão. Também outro requisito para fazer parte do apostolado de Cristo, os 12 apóstolos, é que eles andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Isso é bem claro quando nós vamos ver no episódio da escolha de Matias, lá em Atos, no capítulo 1 e o versículo 21, que assim nos diz: é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Versículo 25. Para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Então note que aqui já temos outro requisito para ser considerado apóstolo de Jesus. Eles também deveriam ser testemunha ocular dos milagres do Senhor, participar ali dos ensinos, diretamente dos ensinos do Senhor, e ser testemunha da ressurreição de Jesus. Veja, irmãos, que a necessidade de ser testemunha da ressurreição de Jesus, para que propagassem o Evangelho e ali afirmassem com clareza, dizendo: vi com os meus próprios olhos que o Senhor Jesus ressurgiu dentre os mortos. Outro requisito também primordial para ser apóstolo do Senhor é que receberam autoridade diretamente do Senhor. Então eles receberam, além de uma comissão, um mandato especial, eles também foram revestidos de autoridade e de poder, tanto para expulsar demônios, curar enfermos e pregar o Evangelho a toda a criatura. Vemos e notamos isso em João, em seu capítulo 20, você pode acompanhar conosco, a partir do versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou. Aí o grego apostelo, que é comissionar, enviar com uma missão para se cumprir, também pode significar equipar, despachar alguém com apoio e também revestido de autoridade. Então Jesus diz: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre ele e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Logo, o Senhor enviou os 12, o colégio apostólico, revestido de autoridade, de uma autoridade especial.
O verdadeiro apostolado, nós aprendemos nesse primeiro tópico, é centrado única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo, pois Ele é o apóstolo enviado pelo Pai. Então, já vimos, irmãos, nesse nosso primeiro tópico, recapitulando, o termo apóstolo, o termo apóstolo no grego, é enviado com uma missão, mensageiro, missionário. Já vimos no segundo tópico o colégio apostólico. Quem fazia parte desse colégio? Será que todos ou apenas alguns? Vimos que os 12 apóstolos, eles constituíram, como diz o teólogo Stanley Orton, a base ministerial ali da igreja, tanto que se dizia a doutrina dos apóstolos, os ensinos dos apóstolos, mas não era diretamente deles, não era resultado da mente dos apóstolos, mas o Espírito Santo, junto com o ensino de Jesus, fazia lembrar todas aquelas palavras e aqueles ensinos a eles ensinados, a eles revelados. Vimos também que há uma singularidade, uma particularidade em relação àqueles 12 apóstolos. Andaram com Jesus, andaram fisicamente com Jesus, foram convocados pessoalmente, intimamente por ele, foram testemunhas dos ensinos, dos milagres e da ressurreição de Jesus e receberam uma autoridade especial diretamente do Senhor. Aí você pode até me perguntar, mas o apóstolo Paulo, será que ele pode ser considerado apóstolo? Será que Saulo pode ser considerado apóstolo? É esse o nosso tema do nosso segundo tópico, o apóstolo Paulo. O nosso primeiro subtópico de Saulo e sua conversão. Então, quem era Saulo, a qual nós conhecemos como apóstolo Paulo? Foi, segundo diz a nossa lição, judeu, de cidadania romana. Ele era um religioso, era fariseu, educado aos pés do mestre Gamaliel, e também um importante mestre do judaísmo. E também é uma característica de Saulo, fariseu, ele era perseguidor dos cristãos. Vamos ver isso em Atos, no capítulo 22 e no versículo 3. Paulo discursando, ele diz: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, é outra característica do apóstolo Paulo, como todos vós hoje sois. Versículo 4, persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também um sumo sacerdote, minha testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Só que, como diz o próprio apóstolo Paulo neste discurso, ele vai dizer no versículo 6, que ora, aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Então logo vamos ver a conversão de Paulo, a caminho de Damasco, em busca de cristãos, com uma carta que o autorizava a prender todos aqueles cristãos para trazê-los de volta, para castigar, açoitar e até matar. Saulo ele tem um encontro com Cristo, e ali naquela sua experiência, que não temos tempo de detalhar, mas você pode ler aí no livro de Atos 22, ele vai ali ter um encontro com Jesus e acontece a sua conversão. De perseguidor, ele agora vai passar a ser perseguido. Como diz a nossa lição, de fariseu Paulo, ele passa a ser o apóstolo dos gentios.
Não que o nome, como diz alguns, a escola dominical, e nós temos que aparar algumas arestas, não que o nome de Paulo ou de Saulo foi mudado para Paulo. Saulo é a versão judia, hebraica do seu nome, e Paulo a versão romana do seu nome. Ele passou a ser conhecido como o apóstolo Paulo, que significa pequeno. Ele mesmo se intitulava o apóstolo dos gentios. E o apóstolo Paulo, irmãos, deixou um grande legado. E nós podemos o considerar como apóstolo, porque nós vamos ver que ele mesmo vai testemunhar que foi chamado por Jesus, foi testemunha ocular de Cristo ressurreto. Então Paulo deixou um legado teológico e missionário de muita importância, de valor grandioso para o cristianismo. Se estudarmos a história do protestantismo, nós vamos ver que o próprio Lutero, irmãos, ele vai se inspirar, ter uma grande inspiração na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, para ali se basear algumas das suas teses. Vejamos segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, e nos versículos 7, 8 e 9, que diz Paulo: porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmo exemplo, para nos imitardes. Paulo é exemplo. Paulo, ele, além de deixar o seu legado nas palavras, ele também deixou o seu legado nas suas atitudes. Ele diz: não que eu não tenha autoridade, mas assim vos faço para deixar como exemplo. Que sigamos o exemplo, irmãos, desse apóstolo, do apóstolo Paulo, o qual mesmo declara, apesar de que nós já vimos que Paulo era bastante treinado ali, bastante estudado, havia ali uma intelectualidade no apóstolo Paulo. Ele não vai vir trazendo uma pregação de cunho meramente filosófico, trazendo ali termos rebuscados, não. Paulo ele vai dizer que vai trazer uma mensagem de expressão de poder de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele levou uma vida de sofrimento por causa da pregação de Cristo e esse ressurreto. Se não vejamos a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 5, Paulo vai dizer: porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, e que sou rude na palavra, e se sou rude na palavra, não sou. Contudo, na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Outras igrejas despojei, eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco, tinha necessidade, e a ninguém fui pesado. Versículo 9, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de ser pesado, eu ainda me guardei. E se nós formos para o versículo 24 para adiantar, nós vamos ver aqui, é o que eu chamo de o currículo do missionário Paulo, que eu acredito que você não quer ter esse currículo aqui não, irmão. Paulo ele vai dizer: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, e em perigos dos da minha nação, e em perigos dos gentios, em perigos da minha cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho, em fadiga, em vigília, muitas vezes passei fome e sede, estive em jejum, muitas vezes passei frio e nudez, além das coisas exteriores que oprimem cada dia o cuidado de todas as igrejas. Irmãos, o exemplo do apóstolo Paulo nos fala alto, nos fala forte.
E o interessante é que Paulo ele vai dizer em outra oportunidade que esta leve e momentânea tribulação produz em nós um peso muito excelente de glória. Paulo, apesar de ter sofrido bastante, ele vai chamar de esta leve e momentânea tribulação. Que exemplo para nós nos deixou este apóstolo dos gentios, esse seleto apóstolo, que apesar de tudo não está ali entre os 12 apóstolos, a qual há aquelas promessas em Apocalipse, mas de fato ele tem o seu galardão, a sua particularidade. Se nós notarmos dos 27 livros do Novo Testamento, 13 epístolas foram escritas pelo apóstolo Paulo, claro, sem considerar a epístola aos Hebreus, que ainda alguns acreditam ser de autoria do apóstolo Paulo. Paulo recebeu a sua revelação e o seu ensinamento do próprio Jesus, é por isso que ele é apóstolo. Se não vejamos a leitura que sempre fazemos na Santa Ceia, em 1 Coríntios 11, 23, ele vai dizer, porque o que recebi do Senhor vos ensinei, ele recebeu do próprio Jesus, é uma característica de um apóstolo de Jesus Cristo. Então nós vamos também, irmãos, observar e responder uma pergunta que é feita há décadas e décadas, por que não dizer séculos. Ainda há apóstolos na atualidade? Será que, considerando ali o colégio apostólico, nós podemos dizer que há sucessores para aqueles apóstolos, como dizem alguns da igreja romana, como também lembra o pastor Elinaldo Renovato comentando a lição? Será que de fato existe esta continuidade? Não, irmão. Se nós vamos dizer que para ser do colégio apostólico, para ter essa autoridade de líder ministerial apóstolo, nós vamos ver que deveria ter andado com Jesus, e não há ninguém mais vivo que andou diretamente com Jesus. Hoje nós andamos com Jesus espiritualmente, mas não passamos pelo colégio, diretamente pelo colégio de Cristo. Também nós não fomos testemunha ocular, nós cremos, mas não fomos testemunha ocular da ressurreição, não recebemos o chamado diretamente de Cristo quando exercia os seus 3 anos de ministério aqui nesta terra. Então, num sentido estrito, específico, não há mais apóstolo à semelhança dos 12, não há nenhum líder de igreja que possa bater no peito e dizer, eu tenho a autoridade apostólica de ser líder de toda a igreja cristã, porque Cristo me deu. Não, nós vamos ver mais para frente também em relação a isso. Como nós já falamos que existem promessas específicas, lá em Mateus 19, 28 e em Apocalipse 21, do 12 ao 14, para aqueles 12 apóstolos. Não há mais em se falar de mais um homem como apóstolo do colégio apostólico de Cristo. Então, logo, este colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Mas se nós falarmos em sentido geral, no sentido do dom ministerial apostólico, a qual Paulo fala aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, aí já não é mais em sentido estrito, específico, mas num sentido geral, genérico do termo apóstolo, mensageiro, enviado, missionário, nós vamos ver que além dos 12 apóstolos, já citamos também Paulo, haviam outros homens de Deus que eram chamados de apóstolos, outros varões chamados de apóstolo. Por exemplo, Epafrodito foi um mensageiro, um apóstolo, nomeado pela igreja em Filipos e enviado por Paulo. Ou seja, se ele é enviado, o termo enviado é apóstolo. Se não vejamos a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 25. E tendo, Filipenses 2, 25, diz assim, julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, o vosso enviado, aí aqui a palavrinha grega é apóstolo, o vosso apóstolo para prover as minhas necessidades. Então todo aquele homem de Deus que é enviado com uma missão pela igreja, pela uma autoridade eclesiástica, para uma missão, para expandir o evangelho, para pregar o evangelho, pode ser considerado no seu sentido geral da palavra como apóstolo. Nós temos o exemplo também dos companheiros de Paulo, que eram
mensageiros, ou seja, apóstolos, enviados pelas igrejas e por elas comissionadas. Vejamos 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 23, que assim diz: quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco, enquanto a nossos irmãos são embaixadores, apóstolo no grego, das igrejas e glória de Cristo. Logo, irmãos, esses homens foram comissionados, foram enviados com uma missão, então por isso que eram também chamados de um modo geral apóstolo, apesar de não fazer parte do colégio apostólico do grupo dos 12. Nós temos também Paulo e Barnabé, lá em Atos 14:4, ali em Icônio, em Listra, a qual nós vemos que eles foram chamados de apóstolo. Em Atos 14, nós encontramos também um exemplo de Paulo e Barnabé, no versículo 4, que assim diz: e dividiu a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e os outros pelos apóstolos. Esses apóstolos eram Paulo e Barnabé. Isso confirma-se no versículo 14. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando. Ou seja, os apóstolos Barnabé e Paulo, porque não os chamar de apóstolos se eles estavam enviados com uma missão, e esta missão era para expandir a mensagem do Evangelho para a glória de Deus, para o crescimento da igreja do Senhor. Há outros exemplos, mas quero citar o último aqui, que a nossa lição cita, Andrônico e Júnia, a qual nós vemos registrado na carta aos Romanos, no capítulo 16 e no versículo 7, a qual Paulo diz: saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Ou seja, nós vamos ver homens que, além daqueles 12 apóstolos chamados por Jesus, que também são chamados de apóstolos no sentido geral, como enviado, como mensageiro. Então, o termo apóstolo recebe um significado mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja local, quando nós entendemos que esses homens são homens enviados para pregar o Evangelho. Mas nós vimos que não há uma sucessão apostólica, não há uma sucessão apostólica quando nós dizemos ali do grupo do colégio apostólico dos 12. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há de fato, irmãos, é um caráter apostólico, uma característica apostólica hoje em alguns ministérios exercidos. Atualmente, por exemplo, nós temos os missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo Evangelho, dignos de fato de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. A nossa lição, se nós observarmos, cita alguns desses nomes, mas poderemos passar aqui a noite toda falando sobre esses homens, mas citamos homens de Deus que exerceram de fato o ministério apostólico, e a lição cita John Wesley, William Carey, Hudson Taylor, Moody, Gunnar Vingre, Daniel Berg, e o próprio irmão André, e outros missionários que nós temos até aqui na nossa cidade, Campina Grande, enviados, como fato o termo grego apóstolos, enviados por várias partes do mundo, cumprindo uma missão nobre, a missão de pregar o Evangelho. Nós vamos observar que não existe o título oficial da nossa igreja, na Igreja Assembleia de Deus, de apóstolo. Nenhum missionário é chamado oficialmente de apóstolo, mas de fato exerce essa função ministerial, possui esse dom ministerial, esse chamado a ser apóstolo. Então, podemos dizer que o dom ministerial está em vigência, apesar que não existe uma sucessão apostólica, o dom ministerial de apóstolo citado por Paulo aos Efésios está em plena vigência, irmãos. Apóstolo, no sentido geral, ele continua sendo essencial para o propósito de Deus na igreja. Que tenhamos
no sentido geral da palavra, apóstolos hoje na atualidade, missionários, homens enviados por Deus, líderes para expandir o Evangelho, para chegarem nos lugares mais longínquos e continuar a missão de Cristo, a pregar o Evangelho e cumprir a grande comissão. Se as igrejas, irmãos, cessarem de enviar, de mandar apóstolos, ou seja, pessoas enviadas, cheias do Espírito Santo, logo a propagação do Evangelho ficará estagnada. Enquanto a igreja produzir e enviar essas tais pessoas, cumprirá a sua tarefa missionária perante a grande comissão do Senhor. Nós vamos ver, irmãos, que esta lição ela é muito importante, apesar de você questionar e perguntar por que eu preciso estudar sobre apóstolo, nós acabamos, além de adquirir um conhecimento a mais das Escrituras, para não sermos ludibriados, porque o próprio apóstolo Paulo nos mandou ter cuidado acerca dos falsos apóstolos, pessoas aí que se intitulam como apóstolo, que se acham que têm a autoridade apostólica e está acima de toda a igreja do Senhor. Não, o cabeça da igreja, como nós já lemos, é Cristo. Apenas nós temos hoje homens enviados por Deus. Apenas nós vamos ver apóstolos missionários que negaram tudo. Isso é uma característica do dom ministerial apostólico. Negam muitas vezes o seu conforto, negam muitas vezes a sua situação, muitas vezes de conforto na sua cidade local e sai para uma terra longínqua. Olha como é importante, como é de suma importância nós entendermos e orarmos para que o Senhor levante ceifeiros, homens que sejam preparados juntamente com as suas famílias, com as suas esposas e filhos e saiam como apóstolos, como enviados com uma missão para promover o crescimento e a expansão do Evangelho, fortalecimento da igreja do Senhor, para não digamos completar a obra de Cristo, que a obra de Cristo é completa, mas para complementar, continuar a obra de Cristo, o Evangelho, a expansão da igreja. O próprio Jesus vai dizer isso, se dirigindo a Pedro, mas a todos os demais apóstolos e a igreja do Senhor. O Senhor vai dizer a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor estava dizendo que ia revestir a sua igreja de autoridade, e as portas do inferno não iriam impedir a expansão do Evangelho, porque existem homens de Deus, tanto existiram naquela época, e cessaram ali no colégio apostólico, mas continua, irmão, este dom de ser enviado, de negar muitas vezes o seu conforto junto com a sua família e ser enviado para uma missão nobre, apesar de árdua, mas gloriosa, para pregar o Evangelho. O exercício ministerial, como nós já falamos, e aqui já parto para a conclusão, ministerial, apesar do nome soar com pompas, mas no grego, repito, é diaconia, serviço, que venhamos pedir ao Senhor: Senhor, envia-me a mim, que eu venha ser enviado do Senhor, mas com um coração voltado para servir a comunidade cristã, o engrandecimento da igreja. Que o Senhor Jesus toque no seu coração com esta palavra, que você possa compreender que ainda é necessário, e até a vinda do Senhor será necessária, aí é a figura, o dom, o ministério apostólico também no nosso meio, repito, para não ficar nenhuma dúvida, para aparar todas as arestas, não a semelhança do colégio apostólico, ali que iniciou a obra de Cristo, mas na figura, no sentido geral do termo apóstolo, como homem enviado com uma missão para expandir o Evangelho e a igreja do Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Quero te fazer esse convite especial nesse próximo domingo, a partir das 9 horas, algumas igrejas começam 9h15, a nossa escola bíblica dominical. Estaremos estudando este precioso e glorioso tema. É importante você estar presente, porque de fato pode ter gerado em teu coração alguma dúvida. Você pode ter ficado com alguma dúvida. Onde é que você vai sanar essa dúvida? Você vai estar conosco na escola bíblica dominical, a qual estaremos iniciando o estudo mais detalhado
dos dons ministeriais, primeiro na pessoa dos apóstolos, ou seja, no ministério dos apóstolos. Que o Senhor Deus nos abençoe em Cristo Jesus com esta gloriosa palavra. Meus queridos irmãos, eu também te convido agora de uma forma especial a orarmos, a estarmos falando com o Senhor, agradecendo a Ele por esta palavra e para que venhamos orar também aproveitarmos e orarmos pelos missionários que estão aí exercendo o seu dom ministerial apostólico, pregando o Evangelho de Cristo. Pai, te bendizemos e te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui ministrando este ensino, para que venhamos, Senhor, crescer em graça, mas também em conhecimento, para que, Senhor, venhamos compreender que o Senhor deu dons aos homens, que o Senhor deu para a igreja, para o crescimento e engrandecimento do teu nome e para a expansão do Evangelho. O Senhor deu apóstolos, profetas, evangelistas, o Senhor deu mestres e doutores, e quantos estão nos acompanhando. O Senhor também deu pastores, líderes à igreja, e que venhamos, Senhor, estar diante de Ti dispostos para trabalhar naquilo que o Senhor nos chamou. Senhor, te pedimos também e intercedemos por aqueles missionários a qual estão exercendo este dom apostólico, a qual, Senhor, abnegaram de tudo, Senhor, renegaram muitas vezes o seu conforto para estarem pregando o Evangelho, muitas vezes em ameaça, mas tendo a convicção que aquilo que se faz não é vão no Senhor. Abençoa cada um, ser com cada, Senhor, cada irmão, cada irmã que está nos acompanhando, seja professor, seja aluno, seja superintendente, seja secretário da escola dominical, mas que todos venhamos fazer parte da nossa EBD, que venhamos encontrar o nosso espaço na escola dominical, seja como docente, seja como, Senhor, aluno, mas entendendo, a Deus, que esse trabalho não pode parar. Pedimos por cada um e por esta obra, em o nome do Senhor Jesus. Amém.